Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. O assunto do vídeo de hoje é ele, é o glorioso, pois é tempo de Botafogo. O Botafogo, neste domingo, foi coroado oficialmente como um grande campeão brasileiro de 2024. E o vídeo é falar um pouco sobre essa campanha histórica que voltou a colocar o Botafogo no topo do futebol brasileiro. Então, eu peço você dar o seu like aqui no vídeo e se inscrever no canal e ficar por dentro, assistir divulgar esses e demais vídeos para ajudar quem está começando começar esse vídeo dando um abraço especial aos meus amigos, tanto o Thiago Alves quanto o Guilherme Monteiro, dois botafoguenses. Eu já conheço há alguns anos que eu vi sofrendo bastante o Botafogo de Série B, eliminações, etc. E agora eles estão podendo desfrutar esse ano mágico na história do Botafogo e com certeza suas vidas pessoais, com no espaço de uma semana, campeão da Libertadores e campeão brasileiro. A última vez que o Botafogo ganhou o brasileiro foi em 95. O Botafogo ganhou também nos anos 60, em 95, e depois de, que, de 25, eu não sou exato, quase 30 anos, o Botafogo volta a ser campeão brasileiro. Terceiro título em sua história, o primeiro título nacional do Botafogo nesse ano. Chegamos em algumas Copas do Brasil a almejar chegar em final e tal, mas é de fato o primeiro título nacional do Botafogo nesse ano, um ano mágico e um título mais do que merecido, sem contestação alguma. Vamos falar um pouco sobre tudo, sobre o que envolve esse título mágico do Botafogo. Iniciando primeiro com as estatísticas. Campanha do Botafogo, peguei minha colinha aqui, né? 79 pontos, no total dos 38 jogos, 23 vitórias, 10 empates e apenas 5 derrotas em toda a campanha do Brasileirão. Um número incrível, perdeu muito pouco, muito difícil do teste no Botafogo. 59 gols marcados, 29 gols sofridos. O Botafogo fez a melhor campanha do segundo turno, diferente de 2023, que foi um time que fez um primeiro turno muito forte, caiu demais. Na segunda parte, esse foi o contrário, foi um time que foi crescendo durante o campeonato. E na reta final decisiva, no momento decisivo, foi um time que cresceu ainda mais de desempenho, tanto que foi a melhor campanha do segundo turno. E também fez um primeiro turno, né? Já estava na parte da tabela. E conseguiu manter isso, você ter essa constância. O Botafogo teve o terceiro melhor ataque no geral do Brasileirão e teve a melhor defesa e também foi o time que mais teve jogos sem sofrer gols. No total, o Botafogo ficou 18 partidas das 38 sem sofrer gols, quase 50% dos jogos do campeonato o Botafogo passou em branco. Isso, para um time que quer ser campeão em pontos corridos, é algo muito importante. O Botafogo também foi a segunda melhor campanha em casa, ficou só atrás do Fortaleza. Inclusive não perdeu nenhum jogo em casa nesse campeonato, algo incrível. E o Botafogo foi o melhor visitante do campeonato. Então, isso mostra como foi um time regular, um time constante em todas as áreas do jogo. O Botafogo também foi o time que mais criou grandes chances no campeonato. Teve sempre na estatística entre os que mais finalizam, etc. E isso mostra também como foi um time completo. Um time que era forte no ataque e também muito forte na defesa. Vale destacar também o fato que, destaque individuais, não tem de entrar mais nessa parte individual, o Savarino. O Savarino foi o grande jogador desse time, porque ele foi o artilheiro do Botafogo brasileiro com 8 gols e também foi o líder em assistência do time no brasileiro com 7. Tanto que o primeiro gol que abre esse jogo do título é dele e é mais que merecido. Um cara que foi um grande nome e um cara que, assim, não era a grande contratação, né? Veio como um jogador mais para, inicialmente, titular, mas como pro elenco, até depois eu chegar de jogadores mais estrelados, mais preço. Mas ele pegou o protagonismo para si também, foi um cara muito importante no Libertadores e também no Brasileiro. E agora falar um pouco desse título, esse título incontestável. O Botafoguense veio muito traumatizado de 2023 e supera esse trauma. Muito importante quanto o Botafogo investiu na temporada nessas melhorias no elenco e no time, principalmente no titular, também foram decisivas. Até precisa suportar uma temporada em duas frentes, porque eu falei que o Botafogo fez a melhor campanha do segundo turno enquanto ele estava na fase decisiva da Libertadores. Ele conseguiu conciliar essas duas coisas ao mesmo tempo. E muito importante também o investimento que fez no elenco. É óbvio que teve um aporte de uma SAF, deu dinheiro ali, muito, um cheque em branco ajuda pra caramba, é óbvio. Mas assim, o futebol brasileiro nos últimos anos também mostra que de nada adianta você ter dinheiro e não saber o que fazer com ele. Você tem outros exemplos assim, de clubes que também têm dinheiro e também às vezes se atrapalham na própria perna, nas tomadas de decisões. O próprio Flamengo, que é rival do Botafogo, tem muito dinheiro e tem horas também que se enrola todo. A gente tem agora o Cruzeiro, de quanto que também tem começando a ter um cheque branco, um time que está tomando umas decisões
questionáveis. O próprio Palmeiras também faz algumas contratações também que não dão retorno, etc. Então você tem que saber gastar. E aí é um mérito na gestão de um Textor, e especialmente pelo de 3 já era assim no time no ano passado, é saber gastar esse dinheiro. Quando foi fazer grandes compras, grandes investimentos, foi em jogadores, não só com potencial de revenda, mas foi em jogadores que, assim, não existe uma cotação que é 100% de certeza, mas jogadores com alta probabilidade de darem certo, com alta capacidade de dar retorno. Almada, Luiz Henrique, são jogadores, assim, de nível de suas seleções. O Almada já foi campeão do mundo com a Argentina, estava no elenco, o Luiz Henrique já era um jogador que já estava batendo na porta da seleção brasileira quando estava na Europa. E tudo mais, foram dois grandes investimentos, investimentos altíssimos, em dois jogadores com capacidade alta de dar retorno. Se você vai fazer investimento em jogadores, em contratações, você tem que fazer em jogadores que têm uma probabilidade grande de dar esse retorno, que se encaixem também dentro daquilo que você quer, que você pensa como time. E o Botafogo soube fazer isso. Mas não só isso, quando você olha o time titular do Botafogo, a montagem dele, você tem vários jogadores que não vieram por grandes valores. Ou soube pegar jogadores em final de contrato, e claro, aí você paga um salário que bom para ele, você ter uma SAF, ter um chip branco, ajuda nisso. Com o Alex Telles, tinha interesse em outros clubes, e pro Botafogo, também pro projeto, mas também porque, né, pingou um bom ali também, né? Ele não tava jogando de graça. Você olha no gol, o John foi um goleiro que surge do Santos, queria espaço, teve um bom momento, sai. No Inter, acaba tendo alguns bons momentos, era um goleiro bem mostrando potencial. Tava lá na Espanha, no Valladolid, disputando a segunda divisão, o Botafogo soube apostar nele para repor o Lucas Perry, tinha o Gatito, um goleiro que vinha mostrando potencial, que poderia dar esse salto. E ele foi decisivo, para mim é o melhor goleiro do campeonato, junto com o João Ricardo Fortaleza. E dando segurança, o Botafogo ficou 18 jogos sem sofrer gols, também pelo John. Um goleiro que foi crescendo durante o campeonato. Em alguns momentos ele passou segurança, etc. Um outro torcedor, um comentarista tinha um pé atrás, mas ele foi crescendo. Quando você olha na lateral direita, aí sim, é importante você ter dinheiro também para fazer contratações certeiras. Você tem o Almada e o Luiz Henrique, mas o Vitinho na lateral direita, foi isso. O Botafogo foi atrás de um cara para resolver o problema na lateral. E foi no cara certo. Na zaga, o Barbosa não foi exatamente um grande investimento. É um cara que estava se destacando no futebol sul-americano, tinha interesse em outros clubes do Brasil. O Bastos soube enxergar o cara, estava sem contrato. E eles formaram uma dupla muito firme, uma dupla que se combina muito com as ideias do Botafogo, pois eles permitem ao time jogar com sangue alto. São zagueiros com boa capacidade de defender as costas em velocidade, são zagueiros bons no duelo, tanto por baixo quanto pelo alto, e são uma dupla que foi crescendo bastante durante a temporada. O Barbosa pode não ser aquele primor, mas assim, a evolução que ele foi tendo durante o jogo de confiança, de se sentir dono na defesa também, grandes atuações na reta final, eles jogaram contra o Palmeiras, especialmente Barbosa contra o Palmeiras, que eles jogaram na final, o Barbosa jogou na final da Libertadores, o Basso também fez um grande campeonato, foi o melhor zagueiro do Brasileirão até. E jogadores muito decisivos nisso tudo. Você olha no volante, o Gregory estava lá na MLS, o cara já tinha se destacado no Bahia. É, soube ter o Marlon Freitas, foi trazido como final de contrato no Atlético Goianiense, lá atrás, já se destacava no Atlético Goianiense. Então você olha o Savarino, por exemplo, o Corinthians, que é o time que eu torço, pagou o dobro no Mateuzinho, lateral direito, e também no Pedro Raul, que o Botafogo pagou no Savarino. Então você tem também esse misto de saber, de ter o dinheiro, e é muito importante você ter esse cheque branco, ajuda demais, mas você também olhar algumas oportunidades, fazer algumas apostas com chance de retorno dentro daquilo que o time joga. O Igor Jesus é um grande exemplo. O Igor Jesus estava lá no futebol árabe, um jogador que surgiu bem ali no coxa, foi embora muito rápido. Né? Muito torcedor nem conhecia, nem lembrava dele. E encaixou muito bem dentro da ideia do Botafogo. E também saber gastar esse dinheiro. Já que você vai ter um cheque branco em mão, você tem que saber usar esse dinheiro bem. E esse é um diferencial do Botafogo. É saber usar o dinheiro que tem, saber usar os seus recursos da melhor maneira para extrair o melhor. E, e claro, tem que falar de Arthur Jorge, porque o futebol brasileiro é um futebol em si mais nivelado. E você acertar na escolha de um técnico que explore bem as características do seu time, que potencialize os jogadores, é muito importante, que sabe também gerir o elenco. O Arthur Jorge foi uma grande contratação, foi uma ótima aposta, e sem ele não deveria nada disso. Dentro de campo, a maneira como ele montou o time, as ideias, tudo combinou muito bem, as contratações, e a dedicação dele como torcedor, um técnico que tinha muito a se provar,
e conquistou, já chega, após esse trabalho com o Botafogo, com certeza tem um tamanho dentro do mercado dos técnicos muito maior do que ele tinha antes. Também você vê a emoção dele no título Libertadores, brasileiro, do quanto se dedicou para isso. Então, o Botafogo é um título mais que merecido. Foi o melhor time do campeonato. É, o Botafogo termina o Brasileirão com 16 jogos sem perder. A última vez que o Botafogo perdeu um jogo no Brasileirão foi em 11 de agosto, mês 8. A última derrota do Botafogo foi pro Juventude fora de casa, no Jacone. E desde lá o Botafogo não perdeu mais. No retorno dos 19 jogos, passou os últimos 16 sem perder. Empatou bastante. Empatou bastante. Poderia ter sido campeão com um pouco mais de facilidade. Principalmente na reta final. Chegou a ter o título, tipo, ficando tendo perigo de escapar de mãos por causa desses empates. Mas assim, na hora decisiva, mostrou também a força mental. Se existia alguma dúvida sobre a capacidade mental desse time em momentos adversos, ele mostrou que o que aconteceu em 2023 ficou completamente para trás. É um outro Botafogo. Tanto pelos jogadores, pelas contratações, e também de mentalidade. Uma mentalidade muito mais vencedora. E o jogo decisivo contra o Palmeiras é um exemplo disso. De como o Botafogo entrou para jogar bola, entrou para botar o Palmeiras na roda. Foi muito melhor que o Palmeiras. Entrou para ser campeão. Mesmo perdendo o Baço no começo do jogo, a bola que jogou o Adrielson. E o Botafogo venceu com muitos méritos aquele jogo. 3-1 sem tirar nem pôr. E de como tirou um peso enorme do time. Foi muito mais leve no final da Libertadores. Vai para a final da Libertadores, perde um jogador, o Gregory, seu principal volante de marcador, no começo, menos de 2 minutos. E mesmo assim o time consegue ser campeão da Libertadores. E depois, logo depois, tem um jogo duro, um sofrido, tomou pressão do Inter. E mesmo assim consegue vencer fora de casa. E se tinha alguma dúvida sobre a força mental desse time, acabou todas as dúvidas. Acabou todas as piadas sobre pipoca. Deixou o 2023 para trás. É um título incontestável do Botafogo. Um título que vem desde o trabalho do John Textor de reconstrução, de injetar dinheiro, e passa pela diretoria de saber usar esse dinheiro. É importante ressaltar novamente o trabalho da comissão técnica, o trabalho físico, porque esse time do Botafogo é um time fisicamente impressionante. Seja pela escolha de jogadores mais fortes fisicamente, um time que compete muito, que se sobressai muito perante seus adversários nisso, especialmente jogando em casa, mas fora também. Cara, é assustador. Eu preciso com o Corinthians também, por isso que eu tô falando. Mas em alguns momentos era assustador se enfrentar o Botafogo no Newton Santos, o ritmo alucinante que eles colocavam, essa correria, essa trocação a todo momento, esse ritmo intenso, um time que consegue se impor muito, principalmente no meio-campo, justamente por isso. Tem jogadores mais físicos que também sabem jogar com a bola nos pés. É, tem um Vitinho que a todo momento tá chegando no fundo, você tem o Luiz Henrique, drible na velocidade, um quarteto de ofensivo muito veloz, no sentido que sabe atacar bem contra-ataque. Então é um Botafogo que sabe envolver o adversário no 1 contra 1. Você tem o Luiz Henrique podendo levar no drible. Você tem um jogo mais físico, bola longa para o Igor Jesus, que é um cara que cresceu muito durante a seleção. Capacidade de ganhar pivô, capacidade de segurar a bola, capacidade também de atacar as costas da defesa em velocidade, ser um perigo nisso. Lembro de jogou contra o Fortaleza, no jogo do Newton Santos, que é isso, ele lança uma bola e ele ganha nessa característica. Você tem Almada e Savarino podendo ser esses arcos, esses jogadores que acionam os outros em velocidade de infiltração dos demais. Marlon Freitas também fazendo um grande campeonato, segundo volante, ajudando na criação das jogadas, distribuindo o jogo. O Gregory com muito poder de marcação, mas é um cara que evoluiu também com a bola no pé em relação ao cara do Bahia. E é um marcador mais eficiente. No Bahia ele fazia muita falta, tomava muito cartão, às vezes necessário, isso melhorou também. Nas laterais, a chegada do Vitinho foi muito importante, foi um cara com muito poder de apoio, fisicamente também compete pra caramba. O Alex Telles, na lateral esquerda, foi um bom reforço, mas você teve o Cuiabano também com uma boa contratação, um jogador que estava meio escanteado no Grêmio, de bom potencial. O Marçal também teve algumas participações, especialmente até a final decisiva. Ele entra ali no jogo do Palmeiras e dá um desarme no Estevam que é sensacional. Na zaga, além de Bastos e Adrielson, Bastos e Barbosa, Adrielson, a volta dele estava marcado por 2023, acabou também isso. A partida que ele faz contra o Palmeiras foi para exorcizar também nele o gol, não, o gol e a atuação. E o cara que é um ótimo zagueiro, já era ótimo no esporte, teve bom, foi ótimo na primeira passagem, então, e voltou também, e você tem ele, poder ter ele no banco é um baita de um luxo. E no gol, além eu falei do John, mas o Gatito, cara, é um cara que tá roendo o osso do Botafogo há anos. Tava naquele time de 2017, Libertadores, passou pelas fases dos rebaixamentos, por Série B e tudo mais.
e mesmo perdendo a posição, mesmo não estando no auge, se manteve no elenco. E, cara, muito simbólico, ele foi decisivo também nesse título. O jogo contra o Inter, o Botafogo não teria vencido aquele jogo sem o Gatito, sem as atuações dele. Fez defesas importantes, ajudou a segurar aquela pressão toda do Internacional. E muito simbólico que ele tenha tido uma participação importante por ter sido um remanescente do antigo Botafogo, um dos poucos, o único assim, remanescente do antigo Botafogo, o cara que roeu o osso, passou por muita coisa e mesmo assim deu a volta por cima e fez parte agora do elenco campeão. É um cara que era merecedor disso e conseguiu ainda ter uma participação decisiva, foi no jogo contra o Internacional. Você olha no volante, você ainda teve o Tietê. O Tietê tem mais um título brasileiro, né? Tem o terceiro time diferente que ele ganha brasileiro, ganhou pelo Palmeiras, ganhou pelo Galo e agora pelo Botafogo. Tudo bem que o torcedor já tem um pouco de bronca, mas é um cara com experiência, né? É bom você ter um jogador experiente ali no elenco, importante. Danilo Barbosa também saindo do banco, você joga às vezes podendo até na zaga, mas também como volante. Você tem o Eduardo podendo sair do banco de reserva também sendo uma opção, também no meio campo. O Matheus Martins, que também foi um investimento e sendo um ótimo reserva, também é um jogador que poderia ser titular em vários clubes, saindo do banco. O Júnior Santos, e acabou ficando um pouco escondido por causa da lesão, mas a primeira metade da temporada é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, sem sombra de dúvida, que ele fez na Libertadores. Ele colocou o Botafogo na Libertadores, na fase de grupos, o quanto ele estava jogando bola antes da lesão e acabou sofrendo uma lesão grave, uma pena no maior momento da carreira dele, mas ainda assim voltou e conseguiu ser importante na final da Libertadores, fazendo o gol que determinou, que sacramentou o título. Então, o Tiquinho Soares saindo do banco de reserva, não jogando mais no nível que teve no ano passado, mas ainda assim sendo uma boa opção. Um cara ali de área, um cara para ganhar, segurar a bola, perdeu a posição, mas não reclamou, continuou trabalhando duro. Então, isso mostra que o Botafogo tem vários jogadores de 2023, mas como também foi muito bem o trabalho de investir em jogadores certos, reforçar o elenco. E um título incontestável. O Botafogo um título mais do que merecido, um trabalho bem feito em todas as áreas, a torcida em vários jogos foi junto, também deu show no Nilton Santos, lindas festas. É um título muito merecido, de uma torcida que sofreu muito, não só nos anos recentes, mas durante todo o século, viu grandes times dos rivais, teve que aplaudir sentado os títulos deles, esperando para o seu momento. Em alguns momentos parecia que esse momento não ia vir e finalmente chegou. Finalmente o torcedor do Botafogo pode soltar o grito de campeão, tá entalado na garganta, pode ver o time estando no topo. Em 2023 marcou a volta do Botafogo como um dos protagonistas do futebol brasileiro. 2024 é a consolidação e mostra que esse não é um caso de um time de um ano só. Como foi, por exemplo, o time de 2016 e 2017. Se juntou ali, achou uma base, o treinador que extraía o melhor do que quiser dentro de um modelo de jogo e conseguiu ser competitivo e até sonhar com alguma coisa. O que deve dar ainda mais tranquilidade do torcedor do Botafogo é que é uma nova realidade. O Botafogo vai continuar sendo um time competitivo, vai continuar brigando por títulos, possivelmente ganhando títulos nos próximos anos. Não é só uma linda história de verão, um amor de verão que logo acaba. E isso, com um torcedor que sofreu tanto, é algo maravilhoso. Poder saber que o seu time é um time de topo, é um time que vai se acostumar a disputar e até ganhar títulos também. Claro que no futebol brasileiro em específico tem uma hegemonia eterna, mas o investimento, o trabalho que vem feito, se continua sendo feito, se continuar assim, o Botafogo vai continuar sendo um time protagonista do futebol brasileiro, junto ali com o Flamengo, Palmeiras, entre outros. E muito merecido. Vou ter que cumprir a promessa que fiz a um dos meus amigos botafoguenses de comprar uma camisa do Botafogo em breve. Vai entrar para minha coleção. E um ano mágico, que ainda vai ter essa Copa Intercontinental, né? Estou gravando esse vídeo antes do jogo contra o Pachuca no dia 18, ali um possível jogo contra o Madrid. Mas, cara, independente, se perder, se ganhar na semifinal ou na final, qualquer que seja, já é um ano muito histórico do Botafogo. Um ano muito merecido de um título incontestável. Já falei essa frase umas 300 vezes, mas na verdade não tem que contestar. O Botafogo foi o melhor time do campeonato, é o melhor time do país e é o melhor time da América nesse ano. Mas é isso, pessoal. Esse é meus comentários, minha opinião sobre esse título do Botafogo. Provavelmente eu esqueci de citar alguma coisa. Mas o espaço é ali nos comentários, para você dizer se concorda ou não com tudo que eu falei. Para deixar também sua opinião sobre essa campanha histórica do Botafogo, campeão brasileiro, pela primeira vez desde 1995. Muito obrigado mesmo você que me aguentou ouvir falar até o final. Não esqueça de dar like aqui no vídeo, de se inscrever no canal se não for inscrito.
aqui embaixo e também de dar aquela força divulgando esse e os demais vídeos para ajudar quem está começando. Muito obrigado mesmo você que veio até o fim. Tchau, tchau e até a próxima.